Muito bem, galerinha, tudo bom? Primeiro um resuminho. Então, a função do segundo grau, a forma completa tem o A, tem o B e tem o C. Se o A, o coeficiente do x quadrado, for maior que zero, positivo, a parábola tem concavidade para cima e o vértice é chamado ponto de mínimo. Se o valor do x quadrado do A for menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo e é ponto de máximo. Se a parábola for incompleta, ele só tiver o ax quadrado, a raiz e o vértice têm o mesmo valor e passa na origem, 0, 0. O ponto 0C, quando o x é 0 e o y é o valor do termo independente, esse ponto é onde a parábola corta o eixo y. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é quando delta, você está fazendo delta e ele dá positivo, ele dá maior que zero. O que acontece? Sempre a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Esses pontos são chamados de raiz da função, onde a parábola corta o eixo x. O que esse ponto tem de importante? Para ele estar no eixo x, o y tem que ser zero. Então, igual lá na função do primeiro grau, a gente não chama o y de zero para achar a raiz, a gente vai fazer a mesma coisa na do segundo grau. Aí vem, o que está acontecendo com a parábola? Ela está decrescente, concorda comigo? Até esse ponto. Na hora que chegar nesse ponto, como a função ela é simétrica, ela vai começar a crescer. Ela vai ser crescente. Por isso que esse ponto é chamado de ponto de mínimo. O vértice tem aquela formulinha do xv e do yv para achar as coordenadas do vértice. Então, olha só. O primeiro caso, então, é quando delta é positivo. Se o A for positivo, a parábola sempre vai ter esse formato aqui, ó. 2x diferente com concavidade para cima. Se o A for negativo, a parábola vai ter esse formato cruzando o eixo x em dois pontos. Então, o exemplo 1, nós vamos construir o gráfico. Gente, por que não pode ser igual da do primeiro grau? Do primeiro grau, se você esquecer aquelas teorias lá e você calcular dois valores de x na função, você faz a reta, que a do primeiro grau sempre dá uma reta. Por que não dá para fazer isso na do segundo grau? Porque como ela é uma curva, às vezes, vamos supor que você der valores de x daqui para cá, você não vai ter esse lado da curva. Por isso que quando vai construir o gráfico da função, só faz por tabela se ele te der a tabela com os valores certos de x, que vai dar a curva inteira. Então, você vai ter que fazer duas contas. A primeira conta é o cálculo das raízes usando Bhaskara, se ela for completa, igual essa daqui, tá? Como que a gente começa? A gente começa chamando o y, que f de x é a mesma coisa de y, de zero. Porque para ser raiz, tem que estar no eixo x, o y tem que ser zero, concorda? Aí você vai ter que x quadrado menos 5x mais 6 tem que ser zero. Para você achar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele tem um valor de x e o y vale 0, né? Que é a raiz.
Agora, ficou uma equação do segundo grau, aquela última tarefinha que nós fizemos. Você vai fazer o Bhaskara normal, né? Então, aqui, ó, o A, quando não tem nada, é 1. O B é menos 5. O C é 6. Aí, eu substituo no delta, que é B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5. Então, menos e menos mais, 5 vezes 5, 25. Gente, pelo amor de Deus, primeiro sempre o vezes, tá? Então, menos o resultado do vezes. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, eu vou ter que o meu delta vale 1. Então, olha lá, ó. Delta positivo. E olha, meu A é positivo. Então, o que eu sei? Que a minha parábola vai ser para cima. E que eu vou achar quantos valores diferentes de x? 2 valores diferentes de x. Tá? Agora, vai lá na segunda parte da fórmula do Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. X igual menos b. Quem é o b? Menos 5. Mais ou menos raiz do delta, que é 1. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Aqui, ó, você já pode abrir. x1, x2. Menos e menos, mais 5. Raiz quadrada do 1, 1. 2 vezes 1, 2. Você faz uma vez mais 1 e uma vez menos 1. Aí vai dar 6 dividido por 2, que é 3. 4 dividido por 2, que é 2. O que significa isso daqui? Esse 3, ele é o valor do x quando o y é 0. Ele é uma das raízes da função. Esse 2, ele é o valor do x quando o y é 0. Ele é outra raiz da função. Certo? Essa é a primeira conta, linda, maravilhosa, pequenininha, uma gracinha. A segunda conta que você tem que fazer são as coordenadas do vértice. Ô, gente, é uma formulinha, é uso de fórmula, tá? O xv é menos o b sobre 2a. E o YV é menos delta sobre 4a. Aí você vai fazer a continha. Menos o b. Quem é o b? Menos 5. 2 vezes a. Quem é o a? 1. Menos e menos, mais. 2 vezes 1, 2. Aqui, 5 meios, você vai ter que achar a forma decimal para você pôr no vértice. Então, como é que você acha a forma decimal dos 5 meios? Onde que eu vou fazer a conta? Aqui embaixo. 5 dividido por 2 vai dar 2, sobra 1, certo? Vírgula 0 vai dar 5 vezes 2, 10. 2,5. Certo? Delta. Menos delta. Quem é o delta? 1. Não precisa pôr o parênteses, porque 1 é positivo.
sobre 4 vezes A. Quem é o A? 1. Menos 1 sobre 4. Também deu fração, você vai ter que dividir. 1 dividido por 4 vai dar 0,02 vezes 4, 8, sobra 2. 20 vai dar 5. Então, dá 0,25. Então, olha só. Quem são as coordenadas do vértice? 2,5. Aí, você põe um ponto e vírgula, porque o número tem vírgula. Menos 0,25. Agora, você vai pôr isso no gráfico. Meu gráfico tá desse lado aqui. Então, olha lá. Primeiro eu vou marcar quem? 3 e 0. Ele tá aqui no 3. Certo? 3 e 0. Depois eu vou marcar o outro valor. 2 e 0. Tá aqui no 2. Certo? Agora eu vou marcar o vértice. Quem é meu vértice? 2,5 menos 0,25. Onde que tá o 2,5? Aqui no meio, certo? Eu vou pontilhar até que número? Menos 0,25. 0,25 é metade da metade. Então, aqui, ó, entre o 0 e o menos 1, eu tenho a metade. Metade da metade tá aqui, ó, bem pertinho do eixo. Olha lá que bonitinho. Ah, e eu tenho também o valor do C, ó. A função, o C não é 6. Eu tenho esse ponto aqui, ó, 0,6, que é o valor do C. Então, olha aqui. Eu sei que a minha parábola... Aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Aqui o 5. Lembra que a parábola é simétrica, lá? Minha parábola vai ficar assim, ó. Não vai ficar bonita, não, hein? Olha lá. Tá vendo? Não ficou uma parábola bonita, mas deu para entender, né? Então, como é que funciona a parábola, ó? Vamos supor que aqui o x é 2,5, certo? É o ponto de mínimo. Vamos supor que x são dias trabalhados. E y não sei, é um lucro. O lucro de uma firma. Aqui, o vértice, ele é ponto de mínimo ou de máximo? Ele é ponto de mínimo. Certo? Aí, se eu pedisse o lucro mínimo. Quem é o lucro mínimo? Ele é o XV ou ele é o YV? Ele é o YV. Então, menos 0,25. Se eu pedisse o menor número de dias trabalhados. Quem é o menor número de dias trabalhados? Dias trabalhados não é o X? Então, você teria que calcular o XV, que daria 2,5 dias. Quer dizer, se a empresa trabalhasse 2,5 dias, ela ia ter um prejuízo de 25 centavos.
Capite? São aqueles probleminhas lá que ela deu na aula passada para calcular XV, YV, que tinha situação problema, que ela pedia tempo mínimo, essas coisas. Então, você vai olhar o que é o X. Então, se o dia for X, for dia, por exemplo, e ela pedir menor número de dias, você vai calcular o XV. Não precisa fazer tudo aquelas contas que ela fez. Se o Y for lucro e ela pedir o menor lucro, o lucro mínimo, você já calcula o YV com essa formulinha aqui de trás, ó. Essa formulinha aqui de trás. Falou? Ó, eu vou dar um exercício desse caso aqui, uma tarefinha desse caso, depois eu vou mandar uma aula com os outros casos. Falou? Eu sei que é grande, mas vocês são capazes, tá bom? Beijocas.